Gálatas, capítulo 5. Gente, eu não vou fazer o salmo de hoje porque pra mim já tá se tornando muito repetitivo. Não peguei nenhum código assim a ponto de dar 5 minutos. Então eu vou fazer só sobre Gálatas e inserir os códigos que eu peguei do 459. Esse capítulo é o capítulo que eu mais gosto do apóstolo Paulo. Porque ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês já ouviram várias vezes falar desse versículo. Por que ele falou isso? Por causa que ele explica isso de novo, no versículo 3, de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, ou se cortar o negócio lá do pau, que está obrigado a guardar toda a lei. A pessoa que se circuncida, ele tá fazendo isso por causa de uma lei. E o apóstolo Paulo fala o quê? Que você tá seguindo uma lei, então siga toda a lei. Aí, por quê? Versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E lá no versículo 9, ele fala assim: um pouco de fermento leveira toda a massa. Versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentais nem outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ou seja, ele fala, o que ele está querendo dizer aqui? Sobre a circuncisão, né? Ele fala assim: ó, Jesus, ele veio aqui pregar o amor. Não, e não é lei, gente, não é lei. E sobre a questão da lei, a lei ela insinua pecado, que nem já foi falado aqui no meu canal. Então, um pouco de fermento levera toda a massa. É isso que ele quis dizer no versículo 9, né? Como eu falei, no versículo 6, mas a fé que atua pelo amor. Então, a fé ela atua através do amor. Pelo amor. Então confio de vós no Senhor, que não alimentareis nem outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Nem outro sentimento que não seja amor. Então Jesus é um dos atributos de Deus, né? O verbo que se fez carne é amor. Jesus é amor. Aí, mais pra frente, ele fala sobre a liberdade, né? Agora que eu vou citar o que eu peguei no 459, porque não compensa nem fazer um outro vídeo. Muitas vezes você saiu do Egito, lá do céu vai falar do Egito, mas o Egito não saiu de você. Ou seja, você não é mais escravo, mas tem mentalidade de escravo. Aí lá ele citou um exemplo: ser casado com mentalidade de solteiro. Ou seja, não é mais solteiro, mas atua como se fosse solteiro. Mentalidade de solteiro. E por que eu tô falando agora, né? Por causa que eu vou explicar no versículo 13 daqui a pouco. Aí fala da liberdade. A liberdade, né? Que é do versículo 1 de Gálatas, não é apenas poder fazer o que quer, mas não ter que fazer nada. E a verdadeira liberdade é não ter que fazer nada. Então, assim, uma coisa é poder fazer o que quer, outra coisa é não ter que fazer nada. Aí, versículo 13: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não torneis nenhum jugo de escravidão. Sai desse negócio de lei, gente. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, carne, pecado. Sede antes servos um dos outros, sirvam uns aos outros. E o reino de Deus é servir uns aos outros pelo amor. Pelo amor.
Pelo amor de Deus. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É Deus sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que ele falou aqui, né, no versículo 14. É isso. Ou seja, o que é o reino de Deus? Fazer o bem ao próximo, amar o próximo. É isso. Uma coisa tão simples e tão difícil. Difícil para todo mundo, inclusive para mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, agora eu vou falar sobre o que é coisa, o que é o espírito e o que é carne. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí ele fala das obras das carnes, que são muitas, é tudo que é ruim. Prostituição, impureza, lascívia, inveja, tudo que é ruim, tudo. Ou seja, tudo que é ruim é da carne. Por quê? Porque vamos por o vício, que ele fala bebedeira, né? É da carne. Tudo, qualquer coisa que é ruim é da carne. E o que é bom? É do espírito. Mas o fruto do espírito, aí são 9, né? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9, ó. Viu? 9. Contra estas coisas não há lei. Lembrando que lei se remete ao quê? Pecado. Por que tem lei? Por causa do pecado. Então, aí ele explica. O Ricardo já explicou num vídeo sobre isso, né? Quanto mais lei, mais pecado. Ou seja, quer saber enquanto uma comunidade é pecadora, quanto mais lei. Quanto mais lei, mais pecado. Mas tem que controlar o povo. Por quê? Porque não tem os dons do Espírito, que é amor. Falta de amor. Principal, né? Que é o que Jesus só pregou uma coisa, o amor. Amar Deus, fazer o bem, né? Amor, automaticamente você ama, você faz o bem. Então é amor. Ou seja, alegria. Tem que ter alegria. Paz. Esse é o fruto do Espírito. Paz. Longanimidade, ou seja, vai viver bastante se tiver paz na vida. Benignidade. Tem a benignidade e tem a bondade. Aí eu quero explicar depois sobre a diferença, né? Fidelidade, mansidão, que eu preciso ter mansidão. E o principal, que depois do amor, é o domínio próprio. Ou coisa difícil, né? Principalmente o domínio da língua, no meu caso. E de todo mundo, porque eu não só eu que sou fofoqueiro, não. Todo mundo é fofoqueiro. E fofoca governa o mundo. Isso é fato. Você tem mais medo do seu vizinho falar mal de você do que da polícia. É uma frase que me marcou muito, que eu tô trazendo aqui pra vocês pensarem sobre isso. É a tal da fofoca. A fofoca governa o mundo. E cabe a nós saber usar a fofoca, porque a fofoca nunca vai deixar de existir, a nosso favor. Contra essas coisas, né? Não há lei. Agora explicando, gente, a benignidade e a bondade. Eu pesquisei aqui, significa benignidade está relacionado com caráter, enquanto a bondade consiste nas atitudes. Então, benignidade é caráter, é interno da pessoa, e bondade são as atitudes da benignidade. Agora eu quero falar sobre os 3 governos. Ele não quis falar sobre isso, que, né? Vai saber por quê, não importa, mas eu quero falar. Ele falou que ia tomar muito tempo, né? Mas eu explico facilmente para vocês o que é os três poderes, né? Existe as 3 esferas. Existe a esfera do espírito, da alma e do corpo. O espírito é Deus, Espírito Santo. Então as coisas do espírito, que nem são 9 frutos do espírito, que eu acabei de ler. Então, as coisas do espírito é boa. A alma somos nós.
A alma significa nossos sentimentos, nossos pensamentos. E o nosso corpo são as nossas atitudes. Então, o nosso corpo, espírito, alma e corpo, carne. Nosso corpo também, agora trazendo para o contexto da carne, carne é pecado, gente. Tudo que é da carne é pecado. Mas nós estamos no mundo material, da matéria, 666, da carne. Então, é o que? O espírito, Jesus ele explicou bem fácil. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quem é que governa a carne? A alma. A alma governa a carne. E a alma governa a carne procurando agir conforme o espírito. Então, o acerto nosso está no espírito e o erro, o pecado, o salário do pecado é a morte. O erro é na carne. Então, a gente erra por causa da carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Quais são as tentações? Gálatas, lá fala o quê? Tudo qualquer coisa ruim, da carne. Ele poderia gastar horas e horas falando tudo que é ruim da carne. Como é que sabe se é do espírito da carne? Pelo fruto. Jesus falou assim, pelo fruto que se conhece a árvore. Ou a árvore se conhece pelos frutos. Ou seja, qual o resultado? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, né? A lei da gravidade. Jogou a pedra, a pedra cai, é a lei. E o efeito, a causa é jogar a pedra. O efeito é a pedra cair no chão. Então é pelos frutos que se conhece a árvore. Se o que eu fiz produziu um fruto bom de justiça, ou seja, produziu foi uma atitude de bondade, me trouxe alegria, me trouxe paz, me trouxe amor, isso é coisa fruto do espírito. Ou seja, eu consegui agir conforme o espírito. Mas se é coisa ruim, é da carne. Tem uma frase do Gasparetto, que eu gosto de citar muito. Certo é aquilo que dá certo, errado é aquilo que dá errado. Então, se eu estou agindo certo, se eu estou conseguindo o que eu quero, é porque eu estou agindo certo. Se eu quero fazer uma pessoa rir, eu contei uma piada, e a pessoa riu, é porque deu certo. Agora, se eu quero que uma pessoa dê risada, e eu falo só desgraça para ela, em vez de contar uma piada engraçada que faça ela rir, estou agindo errado. Então, certo é aquilo que dá certo e errado aquilo que dá errado. Se o que eu quero não tá dando certo, é porque eu tô agindo errado. E assim, eu gosto, gente, de simplicidade. O que eu tô falando é algo bem prático, é bem simples. Né? Não precisa comprar curso para saber disso. Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. O que é o erro? Errar é o pecado. Quando a gente erra, a gente peca. E como eu falei, não importa o nosso erro. O que importa é mudança de rota. Errei aqui, caí na tentação. Beleza, mudança de rota, corrige e faça o que é certo. O negócio não é errar, o negócio é você descobriu que está errando, corrige a rota, só isso, mais nada. Entendeu? Chega não carrega a culpa não, gente. Pior coisa, ficar se martirizando. Não precisamos nos martirizar. E sobre essa questão do espírito e sobre o corpo, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Bem, eu estava querendo explicar de outra forma, mas eu acho que já ficou bem claro, né? Tudo que é bom é do espírito, tudo que é ruim é do corpo. E quem faz o intermédio é a nossa alma. Então o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar para fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso lado emocional. E como é que fortalece o emocional?
Três formas: pensamento positivo, constância e buscando a Deus, a palavra de Deus, diariamente. Constância na busca da palavra de Deus. Constância na busca dos dons do Espírito. Então, ou seja, otimismo não resolve, pessimismo atrapalha, então tem que pensar positivo, né? Oração, orar e mais ação, mas tem que orar e vigiar e orar, né? É isso, gente. Se gostou, peço que curta, que comente, que compartilhe. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Valeu!